Após um mês à frente da administração de São José dos Campos, o prefeito Carlinhos Almeida, do PT, vem aqui no estúdio hoje para conversar conosco, para fazer um balanço aí desse seu início de governo. Prefeito, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, eu que agradeço essa oportunidade de conversar com os telespectadores. Prefeito, eu inicio a entrevista já questionando o senhor com relação à última polêmica, o aumento da passagem de ônibus na cidade, que é o mais caro do país. Ficou, o bilhete, o preço mais caro do país. Queria saber do senhor, não deu para negociar melhor com as empresas? A gente sabe que esse reajuste tem sempre, o valor tem que ser revisado, mas não deu para negociar melhor, uma alternativa melhor, um índice melhor com as empresas? Bom, primeiro acho que é importante corrigir uma informação, Não é a tarifa mais alta do Brasil, existem várias outras cidades, Campinas, São Bernardo, Osasco, que tem a mesma tarifa. A mesma com tarifa. A diferença, você pega em vários casos, existe subsídio, ou seja, a prefeitura paga para as empresas além do que elas recebem pela tarifa, que não é o caso de São José. Então, essa é uma correção importante a fazer, porque na verdade, você pega, por exemplo, em São Paulo, a tarifa é R$3, será reajustada proximamente, mas a prefeitura paga R$1 bilhão para as empresas de subsídio. Enfim, mas esse aumento de quase 18% não foi um aumento, a gente não pode considerar abusivo? Olha, é um aumento que ninguém gostaria de dar. Evidentemente que se eu pudesse não daria esse aumento. Mas eu me vi na seguinte situação. Nós pegamos o sistema de transporte em São José há 2 anos sem correção. Pelos contratos, as empresas teriam direito à correção anual. Nós temos inclusive uma empresa que entrou na justiça contra a prefeitura, uma empresa alegando prejuízos da ordem de R$40 milhões. E no passado, em São José, nós já tivemos administradores que geraram uma situação em que as empresas tiveram indenização da prefeitura de milhões. Então tinha que ter uma atitude de responsabilidade, foi o que eu tive. Agora, não queria dar esse aumento, mas eu não tinha outra alternativa. Todos os números indicavam a necessidade de recompor a tarifa. Mas daí, prefeito, quais são as melhorias, a contrapartida que a população pode esperar? As pessoas reclamam na rua de ônibus lotado, falta de linha, ou seja, quais são as melhorias que o senhor pode agora garantir para o usuário do transporte em São José? Isso é uma coisa importante que você está falando, Nós tínhamos, vamos supor, se nós tivéssemos uma atitude demagógica, dizer, não quero ficar bem, então não vou dar nenhum reajuste. Nós iríamos para um cenário, certamente, de crise no transporte em São José, como nós já vivemos no passado. Nós já tivemos no passado situação de greve, paralisação, prejuízo para a população. Então o que nós fizemos? Nós reajustamos a tarifa, mas nós vamos implantar o bilhete único, inclusive no sentido de ida e volta. Seria a integração, prefeito? A integração 100%, porque hoje a gente sabe que não existe a integração 100%. Então, dependendo de onde a pessoa sai, para onde ela vai, ela não consegue fazer a integração. E não existe a integração ida e volta, como tem, por exemplo, em São Paulo, e nós vamos implantar aqui até o mês de novembro desse ano. Além disso, nós vamos trazer de volta os ônibus articulados. Porque esses ônibus articulados, que infelizmente saíram de circulação em São José e que inclusive não estão previstos nesse contrato que foi feito no passado, esses ônibus eles dão um conforto muito maior para a população. Então o compromisso é, até maio, a implantação de 9 ônibus articulados nessas linhas de maior volume para a população. Tá certo. Prefeito, outra polêmica com relação ao reajuste nos salários do executivo, o do vice-prefeito, que chamou muito a atenção da população, que subiu mais de 100%. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão. Não foi um contrassenso, prefeito? Olha, essa foi uma decisão da Câmara e eu acho que foi uma decisão acertada e explico por quê. Nos últimos anos, os vice-prefeitos, nenhum deles recebeu o salário de vice-prefeito. Que seria qual, prefeito? R$6 mil. Que é menos do que ganha um diretor. É mais ou menos o padrão de um chefe de divisão. Então, todos os vice-prefeitos que passaram por São José nos últimos anos, eles exerciam o cargo de secretário e ganhavam o salário de secretário. O doutor Itamar fez uma opção de atuar como vice-prefeito. Trabalha na prefeitura, hoje mesmo fiz reuniões com ele, e você tinha uma situação inusitada, o maior salário da prefeitura, o do prefeito, depois o secretário, depois o diretor, depois o chefe de divisão. E o vice-prefeito,
que é o segundo cargo mais importante da prefeitura, né, com salário ali abaixo até do padrão de chefe de divisão. Então, eu acho que a Câmara agiu corretamente em estabelecer um patamar. O vice-prefeito ganha 2/3 do que ganha o prefeito. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de emprego, prefeito. Com relação a esse impasse na GM, essas possíveis, esses postos de trabalho que podem ser fechados, a prefeitura tem algum projeto no sentido de tentar recolocar essas pessoas que vão, no caso, ficar desempregadas? Olha, nós fizemos um esforço enorme para salvar o que era possível salvar a essa altura do campeonato na situação da GM. Nós tivemos lá horas de negociação, eu mesmo fiquei todo aquele dia de sábado conversando com o sindicato, conversando com a empresa, sem tomar parte de um contra o outro, mas buscando compor, buscando criar um ambiente para negociação e chegamos a um acordo possível. E o mais importante desse acordo é que a GM, que estava falando em fechar a fábrica de São José dos Campos, Sim. assumiu o compromisso de fazer novos investimentos, 500 milhões de reais de investimento, e assumiu um compromisso conosco que o próximo carro novo que vier para o Brasil, a primeira fábrica onde ela vai discutir, a primeira cidade será São José dos Campos. Então, acho que a gente conseguiu reverter um clima ruim que vinha do passado, que era um clima de hostilidade, né, entre sindicato, entre empresa, e a prefeitura buscou entrar como mediadora. Além disso, nós vamos fazer um trabalho grande para retomar a competitividade de São José, para trazer novos investimentos, né? Então, nós já destacamos uma equipe do nosso secretariado que está criando o poupa-tempo do empreendedor, para a gente responder rapidamente àquele que quer investir e gerar emprego na cidade, e também montamos uma equipe que está discutindo algumas mudanças pontuais na lei de zoneamento, que depois nós vamos mandar para a Câmara analisar também com esse viés, né? Facilitar o investimento na cidade, o empreendimento que gera emprego. Tá certo, prefeito. E nós fomos às ruas, saber da população quais as dúvidas, as perguntas para o senhor. Vamos ouvir a primeira, é na área de segurança, prefeito. Meu nome é Leandro. Carlinhos, a pergunta é essa, eu gostaria de saber o que você vai fazer para melhorar a nossa segurança aqui na cidade de São José dos Campos. Valeu! Então, nós estamos trabalhando com o nosso secretário, Zé Luiz Nunes, né? Em primeiro lugar, reforçando a Guarda Municipal, né? Colocamos um comando novo, né? Uma nova orientação, né? E assim que nós tivermos condição financeira, porque a Prefeitura hoje vive uma dificuldade muito grande desse ponto de vista, nós vamos contratar mais guardas municipais. Estamos num processo de instalação de câmeras e de aperfeiçoamento do COI, o Centro de Operações, que é muito importante porque ele reúne imagens da cidade inteira. E isso tem contribuído muito, tanto para a Polícia Militar, quanto a Polícia Civil, a própria Guarda Municipal. E nós queremos, inclusive, integrar, né, o trabalho do COI, da área de segurança, com a área de trânsito e também com a área de saúde. Até uma notícia boa que eu quero dar aqui, né, nós estamos avançando no entendimento para a criação do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel a Urgências, né, e que nós queremos que também se integre a esse trabalho com o COI, né, de formas que a gente tenha um centro para atender todas as situações de emergência e também de segurança. Já que o senhor falou de saúde, a nossa próxima pergunta é com relação a esse tema. Meu nome é Wanda Lúcia, moro no Bosque e eu quero fazer uma pergunta para o prefeito. O que ele vai fazer para melhorar a saúde? Então, em primeiro lugar, né, nós estamos já trabalhando no mutirão para a realização de cirurgias, exames e consultas. Para você ter uma ideia, nós realizamos mais de 30 mil consultas só nesse mês de janeiro. E também já chamamos mais de 1.300 pessoas para fazer avaliação para realizar a sua cirurgia. Estamos contratando com vários hospitais. Por exemplo, uma boa notícia, eu até vi aqui a propaganda do GAC no intervalo e comentei com você, nós contratamos 40 cirurgias por mês com o GAC para atender crianças da nossa cidade. É a primeira vez que a Prefeitura de São José dos Campos faz uma parceria com uma instituição como essa para a realização de mutirão de cirurgia. Nosso tempo está encerrando, mas dá tempo ainda da última pergunta na área de habitação, prefeito. Bom, eu queria perguntar para o Carlinhos o que ele vai fazer para melhorar a moradia aqui de São José dos Campos, pessoal, né? Que eles estão precisando. Minha mãe precisa, mas a gente quer para a região norte, aqui.
Tá certo? Então, nós já assinamos com o governador Geraldo Alckmin uma parceria com o governo federal, né, mais de 500 unidades de um primeiro conjunto do Minha Casa Minha Vida de 0 a 3. O governo federal da presidenta Dilma está entrando com 37 milhões, o governo do estado está entrando com 10 milhões e a prefeitura está fazendo toda a organização dessa obra. Nós já temos vários outros contratos em andamento, né, e a nossa meta são 8 mil moradias contratadas durante a nossa gestão. Tá certo. Prefeito, muito obrigada pela sua participação. agradeço. Tenha uma boa noite. Obrigado. E veja a seguir no Band Cidade as notícias do esporte, agora 7h09.